A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é a mais antiga epístola que Paulo escreveu. Foi dirigida à igreja de Tessalônica em conjunto com Silas e Timóteo. Paulo havia fundado essa igreja quando fez a segunda viagem missionária, passando dali de Bereia ao caminho de Atenas. E ele estava ali passando por causa também da perseguição que vinha que os judeus sobrevinham sobre ele. Então, em todo lugar que Paulo ia, ele era perseguido porque os judeus nas sinagogas, eles não queriam que Paulo falasse sobre Jesus Cristo. A origem da igreja de Tessalônica se deu por volta de 49 depois de Cristo. Essa viagem de Paulo havia navegado mais ou menos 150 quilômetros, passando por várias cidades até chegar a Tessalônica. Paulo e Silas, como de costume, dirigiam-se a uma sinagoga, pregando por várias semanas, dizendo que Jesus Cristo era ungido de Deus, o Messias. Então veja bem que o povo judeu não gostava, porque Paulo falava que Jesus Cristo era o Messias, né? Era o rei, o novo rei, né, dos judeus. A localização dessa cidade, o nome de uma cidade situada no Golfo Termaico, que agora se chama Golfo de Salônica. O nome antigo dessa cidade era Terme, ou Terma, que quer dizer fonte de águas quentes. Cassandro, um dos sucessores de Alexandre o Grande, foi residir ali e pôs o nome de Tessalônica, em honra à sua mulher Tessalonique, filha do conquistador Quersoneso, irmão de Alexandre o Grande. Esta igreja, o apóstolo Paulo enviou duas cartas, a primeira e a segunda carta de Tessalônica. Em Tessalônica, os líderes judeus não estavam contentes com a mudança dos seguidores de Paulo e faziam acusações de que Paulo e seu grupo tinham virado o mundo de cabeça para baixo, sendo uma acusação muito séria, muito mais próxima de rebelião civil do que o dano público, sugerido pelo longo uso de palavras familiares. Chamar Jesus de Senhor era empregar um título de forma aplicada aos imperadores ou aos os maiorais, Todos esses procedem contra os descritos de César, dizendo que há outro rei. Então vejam, tudo isso, fazia que eles diziam que tem outro rei, não a César, que era rei dos romanos, que tomou conta naquela época daquela região. Portanto, Paulo e Silas, partindo secretamente para Bereia, que ficava ali a 100 quilômetros da sudoeste, e sabendo deste fato, os judeus de Tessalônica souberam que eles pregavam a palavra de Deus, também era anunciado em Bereia, para lá, e excitaram as multidões para expulsar Paulo e Silas daquele lugar. Quer dizer, o povo de Tessalônica não queria que Paulo pregasse em Bereia, porque o povo de Bereia era aquele povo que ouvia a palavra, que quando chegava em casa, eles iam ver se Paulo estava falando o que estava nas Escrituras. Então, o povo de Tessalônica era contra, então eles foram lá excitando o povo para que eles tirassem Paulo de lá. Em cálculos baseados na inscrição de Gálio, uma cópia pública da carta do imperador de Roma ao procônsul de Acaia, pode-se afirmar que a primeira epístola dos Tessalonicenses foi escrita entre 50 a 51 depois de Cristo. Portanto, esta carta é a mais antiga conservada de Paulo e é, na verdade, o primeiro livro do Novo Testamento a ser sido escrito. Os evangelhos, embora descrevem acontecimentos anteriores, foram publicados mais tarde em sua forma final. Quais as características dessa carta e o conteúdo? Na escrita, primeiramente, em um tom de alívio
e gratidão. 1 Tessalonicenses é marcada pelo agradecimento em relação ao crescimento da igreja, na ausência forçada de Paulo. Quer dizer, mesmo Paulo não estando lá, a igreja estava crescendo, com aqueles que ficaram lá, né, junto para poder pregar o evangelho nas sinagogas. Os capítulos de 1 a 7 ensinam as lembranças de Paulo sobre seu ministério, entre eles, sua preocupação com o estado da fé que eles tinham em saber da fé inabalável. Capítulo 4 e 5 contém a exortação e características sobre assuntos como pureza sexual, no capítulo 4, de 1 ao 8, e no 5, 23, a caridade irresponsável, né, de capítulo 4, do 9 ao 12, e estímulos ao apoio aos líderes, do capítulo 5, de 12 a 13. Paciência e prestabilidade em relação às várias necessidades humanas, capítulo 5, 14 ao 15. O termo da volta de Cristo, embora concentrado no capítulo 4, do 13 ao 18, também é aplicada no capítulo 5, de 1 ao 11. Na verdade, a vinda de Cristo é descrita nesse acontecimento em um final, na carta de capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 23, e também no 2, 19 e 3, 13. Cada capítulo de Tessalonicenses refere-se a esse acontecimento futuro da volta de Cristo. O glosário. No começo típico de Paulo, né? Capítulo 1, versículo 1, fala os autores, e endereços e saudações. Lembrança do ministério de Paulo, capítulo 1, 2, de 3 ao 13, também capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ao 13. Aí tem agradecimento à fé, esperança e caridade das Tessalônicas, como Paulo ministrou lá. Então, como Paulo ministrou lá, está dividido como enfermeiro gentil e como pai preocupado. Outras lembranças é o agradecimento da resistência dos Tessalônicas e ansiedade de Paulo pelos Tessalonicenses. A missão de Timóteo e o alívio de Paulo, a esperança contínua de Paulo de ver os Tessalonicenses. Termina aqui, capítulo 3, do 11 ao 13. A espera da volta de Cristo, aí no capítulo 4, versículo 1, até o 5, 11. Então está dividido aqui para o presente, a qualidade de estilo de vida. Então ali está dentro da qualidade de estilo de vida, está fidelidade marital, amor fraternal, responsabilidade pessoal. Para o futuro e volta de Cristo, está entre o capítulo 4, 12 até os 5, 11. Aí está a chegada do rei, conforta os aflitos, né? A chegada do rei, nenhuma surpresa para os preocupados. Então, aí os conselhos finais, está no capítulo 5, do versículo 12 ao 28. Aí fala-se o respeito pelos líderes, a paz na comunidade, ajuda aos necessitados, né, e vivência cristã e benevolência a todos. Alegria em todos os membros, né, oração sempre, ação de graças em todos os lugares, afirmação carismática e saudação final. Está no capítulo 5, no versículo 26 ao 28, e no capítulo 28, a saudação final que Paulo sempre dá, né, está escrito aí, né, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então esse é o livro de 1 Tessalonicenses. A semana que vem nós vamos falar sobre o próximo assunto do livro, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não esqueça de deixar seu likezinho aí, seu joinha, né? Não esqueçam de compartilhar com os seus amigos, e você que não é inscrito, inscreva-se que tem muita coisa ainda para ver. Amém? Se você quiser ver a série completa, veja lá no playlist deste canal,
né, os livros de Paulo. Aí você vai ter a relação geral de todos os livros que nós já falamos. Ainda faltam mais alguns ainda para terminar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.